Certo, Rafa. A gente já acabou aquela primeira lição, vai entrar na lição 2 e direto para o conteúdo dela, que é um conteúdo que você já conhece, porque você fez aquele outro livro lá, o Delfim, durante um tempo. Ahn, Você conhece do Delfim, você conhece parcialmente desse livro também. São preposições. De novo, aquele problema das preposições. Deixa eu até subir a imagenzinha aqui, que ajuda um pouco a colar. Então, a gente vai revisar, é a segunda revisão desse livro, depois ele começa a apresentar coisa nova. A gente vai revisar todas as preposições. Show, Que eu sei que no começo é uma coisa que atormenta muito o aluno, cara. com certeza. Pô, isso aqui é uma É a merda. segunda, é a segunda parte do alemão confuso, né? Que eles têm declinação, mas não, eles também têm proposição. Bora. Total, né? Tipo assim, a gente não se decide, É. certo? Bom, vamos lá. Você tem então preposições sempre com acusativo. Aqui é o famoso dog food, em todas aquelas fórmulas. Durch, ohne, gegen, für, bis, entlang. Significado delas. Você lembra de alguns? Lembro, lembro. Através, sem, contra, Uhum. para. hum, Esse é meio um para também, mas acho que eu tô meio ruim. Você está pensando no umtsu, que aí sim é É, finalizar. entendi. Lembra dos horários? Quando você vai falar, ah, são tal horas. Ou a gente se encontra às tal horas. Pô, acho que porque na hora também tem o AM, né? Não, é data, né? Data que é Isso. certo, entendi. Como é que a gente traduziria? Tipo é, s- Às. as, certo. É. Ok. Só que assim, agora a gente vai tornar isso um pouco mais específico, né? Algumas preposições podem ser usadas tanto para informações relacionadas ao tempo, quanto eles chamam de local, né? Mas é em relação ao espaço, geográfico. No tempo é as. Na parte local é ao redor de, em torno de, né? Tem até o verbo umgehen, que significa circundar, rodear. E aí tem lá o começo do manifesto. Ein Gespenst geht, geht Europa Legal. rondar. Show. Bis, Beleza. né? Bis é até, né? Uhum. E antes lang não lembro. Ao longo de. Show. Certo. Acho que Für. daí o que mais me pega é o Fear, né? Porque o Fear é essa coisa que tem uma declinação, mas é só de vez em quando. Então, É, concordo. eu tenho a mania. Acho que é uma mania bem brasileira, imagino, de ficar enfiando o Fear nas coisas. Exatamente, exatamente. A gente tem pouca preposição em português. Isso quer dizer que a gente usa a mesma preposição para várias coisas. E aí a gente tem problema quando vai estudar uma língua mais detalhada, como é o alemão aqui. Ahn, Tem ainda um uso do für, um uso temporal, que é por. Tipo assim, por quanto tempo você ficou esperando? Uhum. Ah, ich habe für 2 Tage erwartet. Eu esperei por 2 dias.
Aqui o inglês Interessante. ajuda, né? É, Forte, exatamente. Exatamente. certo. Acho que é isso. Através, por meio de, gegen contra. Tá bom. Depois, então, prepositionen. Mit dativ. Aqui é o nosso glorioso Agaban, sim, acho que é assim que escreve. Que são essa turminha aqui. Bom, o A vai repetir sempre, mas é só de uma, só do aus. By, Asgaban, é com N. Isso. Nach, zu, mit, von, sei. É, não, eu faço essa dúvida daqui a pouco. Pra poder- Hum. Eu ia te perguntar, você lembra do significado de alguma delas? Lembra, aus é sobre, né? Mas é um sobre meio particular, né? Que dá pra... Você está confundindo com outra. Está confundindo com auf. Com auf, verdade. Hum. Aus é tipo D, né? De, só que não é de posse. Uhum. Qual que é de posse? Tá Sim, aqui é o from, ele. show. O by é próximo, próximo dele, né? Realmente Já. entendo melhor pelo inglês. Show. O na, ele pode ter dois, se não me engano, que é a, é o até e a partir de. Não, até tá errado. Até foi aqui o bis. E a É, parte B tá nessa lista de baixo, mas é outro. mas imagino que é o tsu, né? Não, não é. Não é? Calma. Bom, o meet é com. Uhum. É, esse light aí me pega. Light. Bom, o na é tipo um até, tipo eu cheguei na house, eu vou para, é verdade. Já. Aqui o sentido local dele. Ele tem um sentido temporal, você lembra? Então, isso que eu tava, Vem cá. é tipo um após, né? Não é tipo E na. Show. depois, após, temporal. O Zeit, você deu pinta de que não vai lembrar, ele Sobrou seria ele, né? a partir É, de. E o Tsu, isso. vou te ajudar um pouquinho. O sentido ele tem um sentido que é igual ao do nar, que é o para. Uhum. Só que ele tem outros sentidos também, que não é temporal, é tudo meio local mesmo. Porque esse na, ele é para cá, para casa, e tem mais para coisas dentro da cidade. Isso. É o Tsu. Não, é o sul. Isso. O Menos para na, casa. isso, o na Isso. é para casa e para coisas que têm nome próprio. Tipo, eu vou para Minas Gerais, eu vou para Uberlândia, eu vou para o Entendi. Brasil, Europa. Entendi. Bom, esse Hum, aqui é mais complicado. Em homenagem a e um para também dedicado, assim, né? Em ideia de dedicação. entendi. Tem um livro do Adorno lá, Drei Studien. Ah, não, perdão, é sobre a respeito dele. Agora que eu falei o nome do livro, eu lembrei. Uhum.
Drei Studien zu Hegel, que é isso, assim, três estudos para Hegel, em homenagem a Hegel e sobre Hegel, por exemplo. Interessante. Beleza, deixa eu ver se tem alguém aqui, temporal ainda. Não tem. É, posso aproveitar para falar um pouquinho do Zeit. Você pode falar assim, seit 2 Tagen, quer dizer, há 2 dias. Tem essa ideia de há também. Você pode falar É o em. Since, né? Do É, alemão. é ele Show. mesmo. Seit Montag, desde segunda. Há quanto tempo você mora no Rio de Janeiro? Ah, seit meiner Kindheit, desde a minha infância. Show. Certo. E um que eu quero também introduzir aqui, o aus, ele tem o sentido também de por causa de. No começo, no alemão assim, o aluno fica um pouco com dificuldade de colocar isso aqui numa frase, né, junto com a preposição. Você tem que ficar fazendo duas frases para conseguir se explicar, né, conseguir dizer por que que algo aconteceu. Uhum. Porque a preposição mesmo, significa por causa de, a mais usada, ela pede genitivo. E o livro segura muito o genitivo. Então, né, depois o livro fala, então, junto dessa preposição do genitivo, tem o aus, que você pode usar, mas eu acho que vale a pena você falar no começo. Você pode falar assim, aus meiner Realmente. Mutter, por causa da minha mãe, bin ich nach Minas Gerais gefahren. Eu viajei para Minas por causa da minha mãe. Bom mesmo. Engraçado, né? Porque ele também é aquele S do inglês, que também é metade daquele outro else do alemão. Diz que o S do inglês são essas duas palavras. Se não estou entendendo errado. Essa, sim, você fala? É, Uhum. Acho que sim. Acho que é o mesmo uso mesmo. show. E é o from também. Eu venho de tal lugar, Verdade. certo. E aí a última, que é a gloriosa uvazinha, que são as prepositionen mit Accusativ oder Dativ, que é a que depende do verbo. É o tipo que mais causa problema e que o livro vai dar uma focada nela, se não me engano, né? Tá mais aqui essa lição. An, auf, hinter, in, neben, unter, über, vor e zwischen. Essa daí eu já sei menos mesmo. Esse. Uma coisa que ajuda. Todas elas são posicionais, assim, elas dizem respeito à posição. Em cima, embaixo, atrás, na frente. Show. É, neben é perto, né? Sim, Próximo. Show. mais preciso, ao lado, assim. Ao lado. Show. É. Unter é embaixo, né? Uber é, é, é porque é um sobre acima, né? Que não tem contato, eu lembro disso, né? É algo que está acima voando, digamos. Isso mesmo, sem Show. contato, e pode ser também sobre a respeito dele. Show. Né? E aí o alf que é o sobre um contato. Exato. Sobre, em cima. O in é no, Ah, só que não ele é sei se dentro é verdade, dentro. da característica dele. Esse, não, esse fora eu não lembro. Ele não é faz também, né? Eu tô confundindo com outro, que é o fome. É, Ele, ele não é o quê que você disse?
Acho que eu tô confundindo com from. Ele não é ágil também. Não, é nem de localidade. Ele indica uma posição e tem também uma função temporal importante. É, posição, não lembro de hora. De boa. Na frente, local. E no temporal, grava que você vai usar muito, é antes. Temporal vai com dativo. Local depende do verbo. Show. É o for e na, né? Perfeito. Tem que lembrar dos Show. dois. Zwischen é uma coisa meio gemiada, não é gemiada exatamente. Hum, entre. Entre. Porra, Ó, rinta, isso é fácil. putz, isso aí ficou fácil, aí dificultou, né? Pra. E o an também é o em, mas ele é colado ao lado. Entendi. Né? Vamos para alguns clássicos aqui para te ajudar a entender. Clássico, das Bild hängt an der Wand. Show. Ele é tipo o nosso em também, só que sem estar dentro, né? Exato, exato. O alemão tem três em. Tem esse em que está colado, pendurado assim do lado. Tem o em que está em contato, é em cima, mas em contato. É que a gente fala também, tá na mesa. A gente também fala. Uhum. E tem o em que é dentro. Então, três preposições a gente pegou e colocou em uma só. É tudo em pra gente. Isso aqui serve para coisa pendurada na parede, serve para qualquer coisa que está colada, assim, tipo, quando você guarda a cadeira assim embaixo da mesa, essa cadeira tá an também, em relação à mesa. Entendi. Então, tudo que tiver colado assim na lateral. Se eu encostar na parede, ou encostar numa porta, você pode usar essa preposição. Show. In tem também o uso temporal em, é tipo assim, em 2 dias chega a encomenda. Em tempo exato, né? É. Basicamente. E esse aqui também o inglês ajuda, que no inglês também tem isso, igualzinho. Show. Über, vor, zwischen, eu acho que tá tranquilo. Beleza. Bom, Rafa, são essas as preposições, assim, que a gente faz uma revisão com elas. Lembrando, as preposições aqui de cima que pedem só uma declinação, você não tem que pensar, você declina e acabou. O seu problema, assim, um pouco mais reflexivo, né, que você vai ter, tá aqui embaixo, que é quando tá nessa lista de preposições que elas podem aceitar duas, declinações diferentes. Isso tem a ver sempre com o verbo. A gente, nos livros assim didáticos, a gente sempre escolhe alguns pares de verbos que eles têm o mesmo significado, mas um tem movimento e o outro não. Por exemplo, stehen, que é o verbo estar, depois, né? Stellen é o verbo colocar, né? O que que eles têm de igual? Os dois indicam que o objeto vai ficar na posição vertical, tipo. E aí vai depender muito do objeto que você está lidando. Tipo, uma garrafa, ela geralmente fica nessa posição vertical. Então, você vai falar que a garrafa está em algum lugar, ou que você pôs a garrafa em algum lugar, tem que estar com esses dois verbos aqui por causa da característica da garrafa. Um livro? Não, o livro geralmente você pode pôr em pé, mas você pode pôr ele deitado na mesa. Ele então Uhum. aceitaria tanto stellen, stehen, quanto também liegen, que é o pôr horizontal, e liegen, que é o estar na horizontal. Entendi. Aqui também, pôr e estar.
Só que na horizontal. Setzen e sitzen. Os dois de cima são os mais importantes, essas duas listas, Uhum. dois pares de cima. Setzen é um por, ele não indica exatamente se é horizontal, vertical, é só colocar-se. Você se coloca ou você coloca alguma coisa. O sitzen é o sentar-se, mas você pode falar que uma coisa está sentada. Então, estar sentado. Entendi. Bom, o primeiro, os verbos da esquerda, vão ter sempre movimento, e os da direita aqui não vão ter movimento. Quem tem movimento, você põe acusativo. Quem não tem movimento, você põe dativo, depois da preposição. É isso que o livro quer treinar com a gente, né? O tema da lição acho que é mobiliar uma casa. E aí vai falar, olha, por que você não põe o sofá ao lado de tal, não sei o quê? Fala, não, mas o sofá já está ali, ele está muito melhor do lado de não sei o quê. Então, primeiro com movimento, depois sem movimento. Por exemplo, ich setze das Sofa an die Wand, colado na parede. E aí, o an, a preposição wechsel, acusativo ou dativo. O verbo tem movimento, então a preposição vai ter que pedir acusativo por causa disso. A relação é sempre Entendi. assim, é o verbo e a preposição. Tipo assim, se a preposição é desse grupo, você volta para o verbo, né? Uhum. Agora, o complemento do verbo, ele vai ser sempre acusativo, da zofa, tá bom? Quando eu falo assim, tem que ver se é acusativo ou dativo, é o complemento da preposição, que vai mudar de acordo Dá com o pra... verbo. então, no caso, se eu fizesse tipo it sets, ah, aí ficaria die, ah, die Sofa by, ou perdão, das Sofa by die Wand, Então, by só que é é só dativo. dativo isso. Der, Usa alguma daquilo. ah, é, neben die Wand. Uhum. Neben die Wand. Ó, paredes, eles vão usar mais aqui. Uhum, não, tudo bem. Mas se eu botasse ali do dativo, o que mudaria seria o, o pronome ali do Wand, né? Seria Ich setze das Sofa bei der Wand. Yeah, isso mesmo. Ok. Beleza. Essa frase aqui ele faria assim, sei lá, Ich setze das Sofa neben die Lampe, do lado do abajur. Entendi. Mas a gente pode usar também no dativo aqui, com essas preposições, né? Desde que você use um verbo que tem repouso. Das Sofa sitzt, liegt, steht neben der Lampe, dativo. Uma coisa que vai te ajudar, se o sujeito for uma pessoa, provavelmente vai ter um verbo de movimento, porque o negócio não mexe sozinho. Uhum, Então, se o objeto aqui, né, o objeto inanimado for sujeito, provavelmente vai vir um verbo de repouso. entendeu? Isso ajuda a decorar porque esses verbos são muito parecidos, né? Demora a entrar na cabeça. Mas eu acho que eu me confundi um pouco com o meu próprio exemplo ali, então. É, porque o setze, ele tem movimento, né? Mas o neben, ele vai pedir o dativo. Então eu vou ter que respeitar a preposição no final, né? Em última instância. Ó, o Neben pode pedir acusativo ou dativo. Verdade. Eu peguei um exemplo. Ele pediu acusativo por causa do verbo. Entendi. Não, falei errado. Eu tinha botado der. Não, tô
Eu É tô que você tá confuso no aqui. É grupo. outro exemplo. É o É, você Bai, tá eu tinha no dado o Bai. trabalho. É. Mas aí eu respeitaria, então, a preposição. Eu teria que declinar relativo à preposição aqui. É, Mesmo se for um verbo que pediria um acusativo a princípio. Tá, é isso mesmo, show. assim, cara, a cadeia de pensamento é assim, preposição. Primeira coisa que você tem que olhar é a preposição. Se ela não tiver nesse grupo aqui, Vexel, acabou. Nem pensa em verbo. Se tiver Show. nesse grupo, aí sim, aí você tem que olhar para o verbo para decidir qual vai ser a declinação, tá? Entendi, entendi. Show. Por exemplo, tsu, a gente viu, tá aqui, ó. Tsu pede só dativo. O verbo fahren, isso aqui tem movimento, obviamente. Só que lembra, deslocamento dentro da cidade é sempre com tsu, né? Uhum, Então, ich fahre zum Arzt. Estou dirigindo para ir no médico. Zudem, é dativo, zudem. uhum. Show. Ou então, ich fahre zu der Apotheke, a farmácia, sua Show. apotheke. Então, assim, o verbo pode espernear. Se a preposição for desse grupo fixo aqui, você tem que seguir a declinação da preposição. Show. Bom, vamos lá. Esse é um conteúdo um pouquinho longo, daquelas coisas que a gente fica indo e voltando muitas vezes. Mas agora é para a gente conseguir formular umas frases, assim, com isso, desembolar um pouquinho a conversação com esses problemas aqui. Show. Bora, então. So, Rafa, schau mal den Titel. É, Wohin mit der Kommode? Mit. Que declinação pede, você lembra? Meet é dativo. Tá certo. Show. Então Então você. é de. Aham. E esse Wohin. forrinho é para onde? Show. O hin tem movimento. Uhum. Só que a preposição aqui, ela pede só dativo. E é tipo, para onde com. Que esquisito esse com. Para onde vai é cômodo, seria isso? Seria mais ou menos isso. Wohin mit der Kommode. Ok, Rafa, das Thema hier ist. Vou pegar de cá. Umzug. Der Umzug. Mudança. Show. Das Verb hier umziehen. Mudar-se. So, das ist ein trennbares Verb, okay? So, ich sage, ich ziehe zurück nach Hause um. Eu me mudo de volta para casa. Ora, na, perfect. Ich bin, tem movimento. Zurück nach Hause umgezogen. Show. Né? Até te abro um parênteses. Essa ideia de movimento sem movimento atua em dois conteúdos, então. Conteúdo de preposição, naquele grupo lá, e também no conteúdo do passado, quando você vai formular o passado. Então, esse verbo aqui ele tem movimento, ele vai pedir o verbo sein como auxiliar. E se tivesse uma preposição aqui, daquele grupo, eu teria que pôr também no acusativo, porque o verbo tem movimento. Mas o bin continuaria ali, né? Sem movimento. Também continuaria ali. Beleza. Ele vai fazer essas duas intervenções. Olha, so Rafa, ich frage dich, bist du schon vielmals, muitas vezes,
Umgezogen? Ahn, ich bin, ahn, ich bin zu meinem Vater Haus umgezogen. Ah, ja. Ah, Hm. Nach Hause von meinem Vater. verdade. Ok. Wann? Quando? Ah, ich bin, ahn, poxa, desculpa, falta de criatividade. Ich bin in meinem Vater Haus seit, agora tô, não sei se tô fazendo besteira já. Seit 18 Jahren. 18 Jahre, ok. Ok. Mas eu botei duas preposições ali, acho que eu fiz uma besteira, né? Que eu, E tá ou faltando o não. verbo também. É um gezogen no verbo É, eu ser? esqueci, antes, né? Faltou o Vamos verbo. escrever. Ich bin. É, é, in meine não. Isso aí eu tô falando. É, aí teria que ser tá, meinen Vater Haus, Mhm. In das Haus von meinem Vater. entendi. Não, não. Aí vai ter que tem que botar no dativo, né? Por causa desse phone, né? Não, não adianta eu botar um in mine, né? Tô querendo fazer isso toda hora. Tá. Não, não tem. É assim. É, aí eu botei o Zeit. Zeit, ach, sim, hier. Aí Ja. é um Gezogen. É, ficou estranho. Tipo, eu me mudei de volta para casa dos meus pais há 18 anos. 18 anos atrás, você fez isso? Entendi, não. Não, seria um van, né? Mas aí. Quer falar assim, quando você tinha 18 Né? anos, você... Eu. Então, calma. É porque eu não sei se eu ia conseguir fazer isso em uma frase só, né? Se eu botasse van, ich, Uhum. achtzehn Jahre alt, putz, São bin, duas né? frases. Exatamente. Ou, se Ok. você usar os I, você tem que falar assim, tipo, vamos supor que você tem 20 anos. Aí você fala, há 2 anos atrás, seit 2 Jahren. Ah, sim, sim, entendi. Então, Só que tem uma coisa, daria pra. quando você fala assim, ich ziehe in, quer dizer que você se muda para. Mas você não mudou Entendi, para, você mudou de. Aí, von tem essa função também. entendi. Quer tentar reconstruir ou posso dar um Pode tapinha? ser, não. Porque aí seria melhor o na mesmo, né? Ich bin zu na Haus von meinem Vater seit ähm, äh, Zen, ja, umgezogen.
Essa frase é um pouco mais complicada, fica assim. Ich bin von dem Haus. Vou pôr um genitivo aqui. Meines Vaters seit 10 Jahren umgezogen. Para não repetir o fono, eu pus um genitivo. É que você se mudou de, Entendi. sacou? O in quer dizer que você está se mudando para, e o na também. O von está se mudando de. Por exemplo, ich bin von Uberlândia nach Campinas. Quanto tempo? Acho que tem 6 anos. Seit 6 Jahren umgezogen. Há 6 anos eu me mudei de Uberlândia para Campinas. Bom, Aber Rafa, vamos voltar tudo. Du hast bom, meine Frage nicht yeah, yeah. beantwortet. Hast du Okay. vielmals, bist du vielmals umgezogen? Ah, ich, ah, ich habe nicht vielmals, não, ich bin nicht vielmals angezogen, Uhum. aber habe ich zwei, äh, zwei na vida, minha vida, In in meinem, meinem Leben. Ahn, e isso tudo estaria na posição um, aber in meinem Leben bin ich, uhum. äh, a interessante botar bin ich in zwei angezogen? Por que in zwei? Não entendi o que que você queria dizer. É, não. Quer dizer, tipo, que eu me mudei, né? 2 vezes. Mas sem Duas um. vezes. É, Zweimal. vai mal, ok. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Aí, vier, 4 vezes. Viermal, sem o S. E com L, muitas vezes. Vielmals. Entendi. Show, Umgezogen, beleza. show. Ja, das ist nicht viel. Du bist nur zweimal umgezogen. So, in meinem Leben bin ich glaube, mehr als 10-mal umgezogen. Oder mehr. Ja, vielleicht viel mehr. 15 Mal oder so. Du bist ein Cigano. Ja, total. So, Rafa, du bist nicht viel umgezogen, aber du hast etwas schon gemacht. Du hast schon ein Haus eingerichtet. Einrichten. Mobiliar. So, die Einrichtung. A ação de mobiliar. Né? Hum, mobiliário é como é? É house. Housegaben, alguma coisa assim. Hum, Não, Tem mobiliário, mobiliário, ele é. né? Das Möbel, móvel. Pra eu falar que eu. Nossa, tipo. É,
Aí eu teria que falar, tipo, ah, acho que ich hab, putz, não sei se é Rabobin. Ich bin Mobiliar Jam eingekauft. Posso falar assim, tipo, eu gosto de comprar mobiliários. Uhum. Ok. Só que, vamos lá. Usa o gefallen. Hum, Mas aí eu ficaria, tipo, é, mas como é que eu botaria isso numa frase, uma oração só? Porque Vamos Ich, lá. Die Einrichtung, Einrichtungen. Gefallen mir. Ô, show, Léo, ich mag. Aqui você tem até mais liberdade. Ich mag einrichten. Eu gosto de mobiliar. Você pode pôr uma ação aqui ainda. show. Gut, dann. Und kaufst du Möbel oft oder nicht? Ah, nicht oft, aber ah, ich kaufe in zwei Handel, ah, Duas lojas? em segunda mão, Ja, gebraucht. Usados. gebraucht. Ah, ich mag Gebrauchsmobiliar kaufen. Ja, perfekt, perfekt. Dann. Gut. So, beginnen wir dann. Ähm, Nummer zwei, Hafer. Wir haben drei Figuren, Jasmin, Stefan und Möbelpacker. Und wir haben hier auch vier Sätze. So, du sag mir bitte, wer sagt was? So, Jasmin hat das gesagt oder Stefan hat das gesagt und so weiter. Okay, show. Dann, hier. Lektion 2. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Stopp! Nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe. Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Alles okay? Eu acho que sim. Ok. A, É, de Stefan. ja. É, eu desconfio, mas eu acho que foi o Stefan também. Ja. Ela,
Ela também fala que não, né, pra isso. Uhum. C. Beleza. E aí é o cara do pacotador aí, o pedreiro. E é ele de novo que reclama que tá pesado. Yeah. Show. Vamos de novo. Nesse A e no B aqui tem uma contradição aqui. Vamos lá. Wohin mit der Kommode? Aufgabe 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Das sieht besser aus. Ok, ó. Não, foi a Jasmine. Beleza. Agora eu quero te mostrar uma coisa no áudio. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster. Vou pôr a dela também. Olha só, na primeira frase, Rafa, wohin mit der Kommode, você tem a preposição que pede só dativo. O hin tem movimento, como eu te disse, né? Mas aqui pede dativo, então já era. Mas depois o cara pergunta, o Möbelpacker, o Stefan fala gleich neben die Tür. Ele é obrigado a colocar um acusativo aqui por causa do hin, que está lá na frase do Möbelpacker. E ele é obrigado a fazer isso porque a preposição, nesse caso aqui, ela aceita acusativo, ela pede acusativo, na verdade, quando tem movimento. Entendi. O mesmo Entendi. com a Anitta aqui, a Yasmin. Ela usa unter, que está no mesmo grupo do neben. Por isso, das Fans, tá? No acusativo também. Que são essas imagens ali embaixo, aquela maluquice ali. Muda só porque tá um movimento ali. Exatamente. Ó, tem uma pessoa colocando, então tem movimento. E põe an die Wand. Aqui não tem ninguém, então dá a ideia de que já está colocado, não tem mais movimento. Né? Que é o que eu te falei, quando tem um sujeito que é uma pessoa na frase, provavelmente você vai ter que colocar um acusativo. Entendi. Embora que você tenha que observar é o verbo. Isso é uma dica, assim, para você se orientar também. Beleza. Epa, aí, tipo assim, com dativo no caso, tipo, é, da, é, the build under Wanderschum. Uhum, Daria. Beleza. beleza. Até escrever aqui. Beleza. O que que é essa frase? Essa frase aqui é uma frase com o verbo ser. E o jeito que você estruturou ela aqui, você está dando uma característica para a imagem. A imagem que está lá na parede. É um sujeito composto, complexo, assim. E aí, nesse caso, você tem que colocar, não tem ninguém dando movimento, você vai ter que colocar no dativo. Show. É, cara, introjenar isso é foda, né? Mas a princípio eu entendi. Ah, na hora do vamos ver, vamos ver. Ah, na hora do vamos ver, saem alguns certos, outros errados, assim mesmo. Só na prova que você tem que chegar afiado. O restante, passa. É, show.
Certo, vamos fazer também esse 3. Vamos lá. So, Rafa, die Geschichte geht ein bisschen weiter. So, diese Personen, sie sind umgezogen und sie richten das neue Haus ein. Schau mal, wir haben zwei Bilder, hier und hier. Hier sind zwei Einrichtungen, duas formas de mobiliário. So, ich spiele das Audio für dich und du sag mir, für welche Person passt oder passen diese Bilder. Ne? Bild eins ist Stefans oder Jasmins und so weiter. Ok. Dann gibt es hier 4 Sätze und wir schreiben hier dann die Möbel. Dois exercícios. Fala para mim de quem que é essa imagem, que corresponde à ideia de mobília de cada um. E depois aqui é mais detalhado o que que eles falaram. Show. Aufgabe 3. 1. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Dann stelle ich das Fernsehgerät vor das Sofa. Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich. Alles andere ist unwichtig. Ob nun die Lampe neben dem Schrank steht, der Schrank in der Ecke oder neben dem Sofa, ist egal. Hauptsache, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. 2. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wohnzimmer, Küche und Bad müssen besonders ordentlich sein, denn dort sitzen auch mal Gäste. Auch unter dem Sofa muss es sauber sein. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Das Fernsehgerät verstecke ich im Schrank. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Hauptsache, die Gäste fühlen sich in meiner Wohnung wohl. A da moça eu entendi menos. Ah. O cara, ele fala que o cara é um, né? Fala que o quadro tem que ficar em cima do sofá, que é mais bonito e que o resto talvez nem importa para ele. Pode ser que o armário perto do sofá mesmo, tá bom? Mas a moça eu perdi um pouco. O Rafa, é estereótipo, hein? Você acha que esse homem tá se importando com o quadro em cima do sofá? Tá. Vamos de novo. Quer botar mais um? Não, você confundiu o quadro com a TV. Putz. E a preposição também. Über, aqui, né? E vor, na frente. Vamos lá. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Dann stelle ich das Fernsehgerät vor das Sofa. Foi. Dan A stelle primeira que ele, Pode a falar. primeira que ele fala, eu boto o sofá. Ele fala que ele bota o sofá no meio. Coisa que ele fala. Não, não lembro, deixa eu ver. Lembro que ele fala que ele põe na sala de estar. Na sala, né? Ins Wohnzimmer. Mas deixa eu ver se é no meio. Stelle ich zuerst das Sofa in das Wohnzimmer. Não, só. Não. Bom, sim. Stelle ich zuerst, eu coloco primeiro. Das Sofa in das Wohnzimmer. E aqui é a frase que E- mata. Uhum. Dann stelle ich das Fernsehgerät vor das Sofa. Pra escrever. Eu coloco a televisão na frente do sofá. Ja. Fernsehgerät. Aparelho de TV. Vor das Sofa. E aí tem uma pessoa e tem um verbo de movimento. Então, for tem que pedir acusativo. Entendi. Ele vai variar. Vai usar agora um dativo, tá vendo?
Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen. Você pegou a frase? Uhum. A televisão deve ficar. Muss vor dem Sofa stehen, estar, sem movimento. Bom, E aí, dativo aqui. Ver se tem mais alguma importante. Sonst ist es nicht gemütlich. Alles andere ist unwichtig. Ob nun die Lampe neben dem Schrank steht, der Schrank in der Ecke oder neben dem Sofa, ist egal. Hauptsache, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. Nada do conteúdo da lição que é muito importante, mas tem vocabulário. Gemütlich, aconchegante. Hauptsache, a coisa mais importante. Mais importante. Ele fala Hauptsache, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. Wohl bem. O mais importante, eu me sinto bem em minha casa. Agora ela. 2. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wohnzimmer, Küche und Bad müssen besonders ordentlich sein, denn dort sitzen auch mal Gäste. Auch unter dem Sofa muss es sauber sein. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Das Fernsehgerät verstecke ich im Schrank. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Hauptsache, die Gäste fühlen sich in meiner Wohnung wohl. ela, ela fala que embaixo do sofá um tapete Zauber, uma coisa assim. Sauber sein, estar limpo. Está ali. Ela fala que até embaixo do sofá tem que estar limpo. Entendi. Porque para ela, Hauptsache, die Gäste fühlen sich in meiner Wohnung wohl. Os Que é o convidados, sim. convidado? E o que que ela faz com a TV? Tem um verbo novo aí. Ela, Olha a imagem. ela substitui por umas flores, né? Umas Blumen. Mas Tipo, um pedacinho. ela não fala. Ela fala alguma coisa do armário, né? No lugar Perfeito. da TV, eu vou botar um armário, uma coisa assim. Bom, você chegou onde que estava para chegar. Verstecken é o verbo. Esconder. Hum, Ela fala, ich verstecke den Fernseher in den Schrank. entendi. E aí ela esconde o movimento, você está pegando uma coisa, tirando de um lugar, pondo em outro. In, porque é dentro. Você esconde dentro do armário. Show. Aí, dois acusativos, Rafa. Um acusativo, que é complemento do verbo, objeto direto, e o outro que é da preposição. A preposição pode Show. pedir afirmativo ou dativo, né? Pedindo acusativo. Okay, so, Bild Nummer eins passt zu Jasmin oder zu Stefan? Ah, zu Yasmin. Okay, und zwei, Zu Stefan. okay. Jetzt diese Sätze hier, Nummer eins. Der Schrank kann in der Ecke oder neben dem. Esse Ecke é canto da parede. Perfeito. Ja. Show.
neben dem äh, que é os. Não entendi. É o que o Stefan acha que é neben de Fernsehaus? É, eles não contam para você de quem que é a frase, mas é do Stefano. É isso, né? Para falar que é perto da televisão. Ele não Isso. liga. Beleza. O armário pode ficar ou ali no canto ou do lado da TV. Tchau. Kissen, vocabulário novo, é almofada. Almofada. Bom, então que é auf dem Sofa liegen ein paar Kissen. Perfeito. Das Fernsehgerät versteckt sich äh, im Schrank, né? Que já tá com in them aí, né? Im Schrank. Beleza. E depois, an der Wand hängen Bilder. Esse Hangan é pendurado? Quase pendurado. Hum, Tá. Show. Pode falar que uma coisa está pendurada, hängen, ou você pendura. Ich hänge oder das Bild hängt. Mesmo verbo. Show. Pendurar, estar pendurado. Mas ali ele não tá fazendo essa função de verbo. Só. Tá. Tá, Bilder, não, quadros, estão pendurados na parede. entendi. Beleza. Bom, semana que vem a gente vai fazer tudo isso de maneira um pouco mais ativa. A gente vai fazer uma conversação com imagens aqui, para a gente descrever o quarto, falar onde é que está cada coisa. Aí que é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Aí tem que usar as preposições e as declinações. Tá certo. É que eu gosto. Certo. Só que agora também. É um pouco o filho chora e a mãe não vê, porque é um texto do Heidegger hoje. Aí sim. Ó, desde o texto anterior, eu acho que esse método dá uma puxada. Aí você e o Daniel vão me falar como é que tá, então, esses textos. A gente pode talvez fazer um desvio para ler algo assim mais manifesto do Partido Comunista, ou insistir Beleza. nisso aqui, porque começa assim uma interpretação gramatical mais profunda, ainda mais o Heidegger, né? Bora. Sim. Para achar o vocabulário aqui para Pra ajudar. aproveitar meus 2 períodos de Heidegger. Manda ver. Estudando Heidegger. Rapaz, você ter lido esse texto, né? Oi? Ó, talvez você tenha lido esse texto. Esse aqui é famoso. Talvez. O que significa pensar, o que é pensar. Uhum. Acho que eu li ele sim. Os cursos de Heidegger geralmente põem esse textinho aí. Ou você fez do Ser e Tempo? É que eu fiz com o professor substituto. Eu não fiz nada, assim. Eu fiquei estudando meio conceitos do Heidegger, só meio soltos, assim. Que estão no Ser e Tempo, mas também estão. Eu ficava estudando. Teve um que eu fiquei só estudando o Dasein, assim. Mas Ok. não tão exegese, talvez, assim. Ele é um menino que estuda Heidegger bem comunista, né? Não é um Heidegger tão exegese, tá certo. Bom, então vamos lá. Was heißt denken? Das, was denken heißt, gelangen wir, wenn wir selbst denken. Damit eine solche Versuch glückt, müssen wir bereit sein, das Denken zu lernen.
Ok, Ó, só uma aqui, Rafa. por favor. Damit. É bem no dá. Dá. Esse começo aí já é bom. Gelangen. Te ajudando. Chegar, atingir. Solche azul. Lembra do verbo? Ah, não foi com você, não. Der Versuch, tentativa. Bereit. Pronto. Restantes. Ah, não, tem glückt. Glückt é ser bem-sucedido. É um verbo. Glücken. Esse embasa seria tipo em- nisso, né? Uhum. Ok. Isso aqui tá junto. Se te ajudar. Nisso, é, isso que chamam de pensamento, seria isso? É. Nisso que chamam de pensamento, é, chegamos, nós, né? Nós chegamos. Putz, esse vem não é quando, né? É então, né? Quando? Quando? Quando nós pensamos por nós mesmos. Nós Já. pensamos. O Selbst é uma estrutura que vem à direita. Então, literal, é assim, quando nós mesmos pensamos. Show. Ele vem à direita, ele não declina. Tudo Selbst. Pode Show. falar die Selbst, a ideia mesma. Das Autos Entendi. Selbst, o carro mesmo. Show. É, com isso, um Zoscher é uma boa, uma grande? Ah, isso eu esqueci. Perdão. É o Such. Não, such. Ah, Foi quase. É, com isso, uma tal tentativa bem-sucedida? Ou parece é que um tem um verbo. para aí, né? Então. Lembra do. Eu falei para você, tem um zu, que é quando a finalidade quando o sujeito é igual. Tem o damit quando o sujeito é diferente. Entendi, entendi. Que aí vai pro fim. Exatamente. Show. E com isso, um, é, uma tal tentativa de ser bem-sucedido para ser bem-sucedido. Você começou falando que tem um para. É, Começa com ele. Uma finalidade. é, é, para com isso uma tal, é, putz, uma tal tentativa é foda. Não, mas isso mesmo. Ó, vou dar um exemplo para você. Meu pai comprou um carro, vírgula, né, em alemão, para que eu
vá para o trabalho. Entendi. Então, esse damit não é com isso, né? Eu estava traduzindo errado. Nenhum É. para com finalidade, certo? Ok. Então, é para uma tal tentativa ser bem-sucedida. Para Para que que, entendi. Certo, uma tal tentativa suceda, seja bem-sucedida. certo. Esse Wilken, ele é um verbo para eles que em português não funciona muito bem. A gente tem suceder, mas suceder a gente não usa nesse sentido. Uhum. Sim. É, devemos estar prontos Uhum. para aprender a pensar? Ou Uhum. é, né? Pois é. Vamos comentar umas coisas, vai. Vamos. Primeiro, o texto anterior do Schopenhauer, eu disse para vocês que essa substantivação aqui dos verbos, ela pode aparecer tanto como um substantivo mesmo em português, tipo o pensamento, ou como a substantivação de uma ação, que a gente faz em português também, o pensar. O Heidegger, ele está explorando um pouco disso no texto. Isso que nós chamamos de pensamento ou pensar, pensamento, né? Tipo, é algo que só sucede, uma tentativa que só é bem sucedida quando a gente está preparado para aprender a pensar. O tradutor olharia para isso aqui, talvez traduzindo primeiro como pensamento, depois como pensar. Entendi. Isso dá o texto anterior. Agora, da lição que a gente está vendo agora no livro, lá no Menschen, primeira frase aqui, Rafa. Gelangen, chegar, tem movimento. In das. O in pode pedir acusativo ou dativo. Aqui ele meteu um acusativo porque gelangen tem movimento. Entendi. Então, nós chegamos nisso no pensamento e tem que ter um acusativo. Claro. Ainda tem a coisa que o Heidegger fala que perdemos o verbo do pensamento. No momento que substantivamos o pensamento, deu merda. Às vezes ele deve ficar brincando com isso também. É. Ó, o leito, assim, você sabe, tem esse purismo na academia de que você tem que conhecer a língua do autor para poder pesquisar. Tem autores, papo reto, o Kant, por exemplo, vai te ajudar, vai deixar o texto mais claro, mas você aprende Kant sabendo português. Agora, o Heidegger é um cara que você perde muita nuance se você não sabe alemão. Porque tá aqui, Imagina. ó, é estilo. Quer dizer, a mesma Aham. palavra, a mesma grafia. Só que um conteúdo de alemão que quando você domina, você sabe o que que ele está querendo dizer. Ele usa muita gramática, o Heidegger o tempo todo, né? E aí, pro tradutor, vai ter que botar a sua ideologia aí junto. Fudido. Vai. Tem que botar umas notas de rodapé, tem que fazer alguma coisa. É, defender, né? Vamos lá, Sobald. Vamos. Logo, wir uns auf É, dieses Werk einlassen. Acho que é entregar-se. Envolver-se com. show. Sobald wir uns auf dieses Lernen einlassen, haben wir auch schon zugestanden, dass wir das Denken noch nicht vermogen, perdão. Ok. É, Verstehen. Ter. Admitir. Reconhecer. O restante vai?
Acho que vai. Tão logo quando nós nos envolvemos com esse pensar, nesse Uhum. pensar, sobre esse pensar, é, nós também é, admitimos Uhum. que, que nós temos a capacidade, que nós não temos a capacidade de pensar nisso, isso, Nó, ainda. através disso ainda. É do que. Então, nós admitimos que não temos ainda a capacidade de pensar. Ainda não é o ó, Mas esse Das Denken é o pensar que ele quer de novo? isso. Nós não temos a capacidade do pensar, do pensamento. Ok. Vamos lá. Ter a faculdade de. O Heidegger não tem como, cara, falar dele sem falar de filosofia. E sem pirar um Ué. pouco de linguagem. Uhum. Ó, tão logo a gente se envolve, né, com esse pensar, cara, envolver-se com tudo bem, mas em alemão, você está em cima desse pensamento em contato com ele. No Heidegger faz sentido você pirar um pouquinho na etimologia. Uhum. Uhum. Porque ele escreve pensando assim. Com E certeza. Vermögen, ter capacidade de, só que assim, das Vermögen, substantivado, isso aqui é faculdade. No Kant, a faculdade da razão, a faculdade da sensibilidade, a Vermögen. Entendi. Então, em alemão tem esse verbo aqui, que é ter capacidade de. No alemão informal, vai ser nesse sentido, mas você deslocou para a filosofia, você está trazendo também esse campo de sentido. Então, o Heidegger está falando Show. assim, tem que admitir que nós ainda não temos a faculdade do pensar. A gente pode ter a Entendi. faculdade da razão, da sensibilidade, mas a faculdade do pensar nós não temos. Ok. Aber der Mensch heißt doch der denken kann. Und das mit Recht. Denn ist das vernünftigste Lebewesen. Ok. Mas, mas tá difícil, hein? Mas para o homem chamar através dele disso, Hum. Heißen é bem amplo, pode ser, significar também. entendi. Tá mais para cá, ó. Uhum. Mas para o homem, esse Tem der para aí no não. final, mais para esse homem significar através Não tem para. dele, ele não tem para. Não. Vai literal que sai. Mas o homem significa através. Não, perdão, Rafa. O dó Não, tá confundindo ele com durch. com dúvida, na verdade. Dó é também Ao contrário, ele indica ao contraste. contrário. Ok. Mas o homem significa o contrário. Aí que é esse der, né? É o contrário. Não, peraí. Esse dó, ele faz contraste com a frase anterior. Ah, tá. Então, Ele não tem a capacidade de pensar. Um pouquinho mais ao contrário.
O homem significa o, é Uhum. isso? Pode. É, que para pensar, Can. que pode pensar, que pode pensar. Vou Ok, mudar uma coisa aqui agora. beleza. Vou mudar uma coisa na sua tradução para ficar mais claro. Por favor, melhor. Show. E, Porque, e com razão. é, Quando ele ó, quando then, then, calma, porra, então, não, é após, é tipo dentro, é o então temporal, não. O dan, temporal. então, Then é o de causalidade. é, essa é uma aulinha, hein, então, realmente esse dan, then, van, É, é confusão. É, então, eu posso botar tipo um por isso? pois, Ok. Pois ele é, existe, pois ele é a existência racional, pois ele existe racionalmente. é, deixar igual o texto. Ele é a existência racional. Vamos lá. Bom, esse dó, te falei que ele está fazendo contraste e tal, uma palavra meio bandida. Não tem muita tradução. Às vezes o tradutor some com ela mesmo, assim. Porque... Aqui, por exemplo, a gente pode sumir, porque já tem o aba, que dá o sentido adversativo aqui. Eu sumiria, mas lendo o texto do Heidegger, você tem que entender que é um reforço ao aba. E aqui, igual eu te falei, literal, o homem é o que pode pensar. Entendi. Quer dizer, ele está falando primeiro que nós não temos a faculdade de pensar, só que aí ele contradiz, dizendo, bom, a gente é definido como animal racional, né? Então, mas como que a gente não pode pensar se a gente é definido como animal racional? O homem é Uhum. definido por aquilo que pode pensar. E ele ainda concorda, e isso com razão. Só que apesar disso, o Heidegger acha que a gente não tem a faculdade de pensar. Bora mais uma. Bom, é, die Vernunft, die Ratio entfaltet sich im Denken. Aus das Vernunft Lebewesen muss der Mensch denken können, wenn er genug will. Ah, ok. Então, seria tipo Uhum. a razão, a, Arraço, a, né? di- a raça, ok. Eu disse em falta, desdobrar. Desdobra-se no pensamento. Uhum. É, como a racionalidade, é, como a racionalidade
Ó, VBV. Existe. Não, não, entendi. Ah, tá. Como a razão existente, da existência, a racionalidade da existência. Não é racionalidade. Aqui é racional. É adjetivo. Racional. Então, como a existência racionalizada. Racional. Deixa eu- é, deve. Não. Eu tô vendo umas coisas esquisitas ali. Hum, Lúcida. É, deve o homem poder pensar? perfeito. Vou só botar o homem antes. O homem deve Cara, poder pensar. caraca, mas essa frase aí dá muita impressão, né? Ele consegue fazer de um jeito que não tem uma vírgula entre ela. É. Em Esse, alemão é assim. Eu acho que ajuda você a traduzir o alles por enquanto, nesse aqui. caso aqui. Porque esse primeiro pedaço, Rafa, tá falando uma qualidade do homem. Quer dizer, o homem, Isso é toda posição um. tudo posição 1. Entendi. É isso que eu fiquei tipo, caralho, não sei. É, Beleza. enquanto a existência racional, deve o homem. Certo. É, meu Deus, lá vem. Pena. É o Quando, né? quando, tá? Quando ser. Quando ele não deve, quando ele somente deve, né? Não, Wollen, querer. é verdade. O outro está certo. Somente, tá? Quando quando ele somente quer. Quiser. Se quiser, melhor, melhor não, certo. É, Rapidão, o sentido dessa frase. O homem, ele tem que poder, né? Ele deve poder pensar desde que ele queira. Quer dizer, basta ele querer. O Heidegger está argumentando contra a tese dele, né? De que aham. a pessoa tem a faculdade de pensar. Heidegger, confusão. Tá? Acho que vou ler mais um. Bora lá. Indes, Indes, veja. Indes. Indes will der Mensch vielleicht denken, kann es doch nicht. Am Ende will bei diesem Denken wollen zu viel kann deshalb zu, äh, deshalb zu wenig. Não. Ok. Então, entretanto, deve o homem, às vezes, pensar, onde Você fala, Gilás, Pilates, talvez. tal. Talvez. Entretanto, Só que o will, eu escrevi aqui e apaguei. Wollen, querer. querer, é verdade. Entretanto, é, o homem talvez queira pensar Uhum. e pode e não pode, mas É, não pode. mas não pode, melhor. Aí você pega o dor, transforma no contraste.
Show. Talvez o homem queira pensar, mas não possa. No final, ele quer próximo a esse querer pensar. O povo- E, é a vil, Rafa. Sufil. Antes. Ok. Querer pensar muito, né? Tipo isso. Uhum. Ele quer muito. Esse deshalb é por, portanto. E, portanto, por isso. Show. E pode, por isso, Vênus, não sei. Sufil, suveni. E pode, por isso, São contrários. muito pouco. E pode, por isso, pensar pouco. E por isso pode muito pouco. Deixa eu ver se tem algo aqui. Tem uma coisa. Esse by, ele também tem um sentido assim. Posso falar by filosofia, quer dizer, no que diz respeito à filosofia. Entendi. Então, no fim, ele quer muito tudo que está envolvido nesse querer pensar. Esse que é o sentido. Para traduzir, aí vai um exercício, assim, né? Para achar a melhor forma. Mas é isso que quer dizer. Tudo que está envolvido nesse querer pensar é algo que ele quer muito. E quanto mais ele quer pensar, menos ele vai conseguir, né? Que faz parte da tese dele. Quanto mais ele estiver substantivando esse pensamento, menos ele vai estar aproveitando esse poder do pensar. É, isso aqui é Descartes, né? É a tese lá do Descartes, das meditações, né? Que é o homem tem a vontade infinita e o intelecto finito. É, Paródia. tipo isso. Uma ótima difamação ao ser humano. É, bom, vou seguir. Der Mensch denken, insofern die Möglichkeit dazu hat. Allein dieses möglich verdurft uns noch nicht, dass wir es vermögen. Tem umas palavrão aí, hein? É lisoforme, hein? Deixa eu só ver se foi a Bürgen, que eu esqueci. Garantir, assegurar. Isso mesmo. É, Vai lá. todos esses, todas essas, todos Ó, esses possíveis. tem um Não. I aqui, ó. Peraí, você saltou uma também. Der Mensch, Não é, verdade. O homem pode pensar na medida em que ele hum, tem a possibilidade disso, seria isso? já, Possa. literal, possibilidade. Aí, align, hum, alone. já, Ok. É. Sozinho, esses possíveis.
Isso. Singular. Sozinho, esse possível. Não, entende? Desse possível. E dizes. Não, não, é realmente este possível. Esta coisa possível. Só que a line é só. Essa coisa sozinha. Então só essa. Só o possível. Só esse possível. Só esse possível, verdade. Só esse possível nos assegura. Que é melhor, não. Só esse possível que não nos assegura. Noch nicht. Ainda não. Ainda não. Só esse possível ainda não. Nos assegura. Ah, Não nos assegura que nós o asseguramos. Vermögen, ter capacidade. Ah, que nós temos essa capacidade. Es. O que que é a palavra Ah, principal do texto? Que é no neutro. é o English. Do texto. Palavra principal do texto. Do texto é o denken, Nha. pensar. Ok, então nós tenhamos. Nós não o tenhamos. Nha. Não o tenhamos, ou que nós tenhamos capacidade, para pegar bem o Vermögen, capacidade dele, para ele. Isso aqui é bonito. É, Vermögen deixa eu acabar de ver. É o ter capacidade. Ter capacidade. Pois nós somente temos essa capacidade. Não, capacidade disso, disso. Quando nós queremos. O quê? Vaza é o O quê? que? Verdade. O que nós queremos. Hum. Ué, legal, bonito mesmo. Não, é muito bonito porque tem uma questão etimológica aqui. Mas, bom, vamos ela primeiro. O verbo vermögen, ter capacidade, ele está na raiz, né? Ele tem mögen como raiz. Uhum. O desejar, ele está na base de ter capacidade. Isso aqui o Freud fez migalha, né? E só que é muito, eu acho que é muito curioso assim você perceber essas coisas que a gente estuda, ainda mais quando traduz, né? Você vai lá, faculdade no Kant. Você não imagina que tem questões etimológicas assim tão profundas por trás. Uhum. Uhum. E a filosofia do século XX tem um esforço, assim, um resgate muito peculiar da estética, estética no sentido de recuperação dos sentidos também. Tem uma galera que embarca nisso aqui, né? Você tem que recuperar, assim, a sensibilidade como faculdade que foi marginalizada. E o Heidegger está mais ou menos nessa, não sei Tá. onde isso vai dar, né? Porque ele era nazista, mas Não, mas a parte. É isso, né? Eu falava pro meu professor. Se você contar a parte nazista do Heidegger aqui na esquerda carioca, que é puro suco do romantismo brasileiro, eles vão achar que a parte nazista do Heidegger é de esquerda e a parte de esquerda do Heidegger é nazista. Eles vão fazer o inverso aqui, a esquerda brasileira. Certeza. total. É que, assim, tem algumas pesquisas que tentam provar que a filosofia do Heidegger é nazista. Então, por isso que eu tô meio que tomando esse cuidado e tal.
É, Então, volta, eu tive o meu professor totalmente marxista, um cara, até um cara engraçado que ele era frei, ele foi frei de 14 a 20 sei lá, 3 anos, se formou em filosofia lá na igreja, era da teologia da libertação franciscano, uhum. aí largou para estudar Heidegger, e agora é um cara aí super marxista que estuda Heidegger, tentando, né, ficar lá levando pedrada o dia inteiro nos chiques. Ai, bom, Rafa, tem uma coisa muito importante aqui da sintaxe do alemão, que eu também acho que vai ficar cada vez mais frequente nos textos. Essa frase aqui, do ponto de vista do português, ela tem um exagero na construção, que dá para ver esse exagero aqui na maneira que você traduziu. Pois nós somente temos capacidade disso, o que nós queremos. Você pode reescrever isso de maneira um pouco mais direta em português. Quer tentar? A gente já pode tirar até o nós aí, né, que a gente conjuga o verbo normalmente aqui. Beleza. Mas tem um pior. Tá aqui, ó. Pois só temos capacidade do que queremos. Isso faz parte da sintaxe do alemão. Eles não podem colocar o was aqui direto, porque, Uhum. de novo, aquela história da vírgula em alemão. Você vai separar unidades verbais. Então, você tem aqui vermögen e tem depois mögen. E se você separa as unidades verbais, você tem que colocar todo mundo na jogada. Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Muitas vezes você vai repetir, como é o caso aqui, ó. Wir vermögen, wir mögen. Uhum. E a porcaria do objeto também. Wir vermögen das, fecha, was wir mögen. Em português, você poderia escrever isso de maneira ainda excessiva, só que um pouco mais correta, assim. Como se fosse isso aqui. Uhum. Que é uma forma de você imitar um pouco essa sintaxe do alemão, porque ela tem um elemento estilístico interessante também, que tem um adiamento nela, né? Não tem capacidade dessa coisa, pausa. O que nós... Uhum. Mas para efeitos de tradução, você vai ver mais isso aqui. Quando você for traduzir, você deve usar mais isso aqui também. Sim, faz sentido, né? Senão todo o texto de alemão ia parecer que a gente está traduzindo uma coisa do século XVIII. Exato. E você tá vendo, o cara tá escrevendo no século XX e usa isso. Aham. E ainda é o raio, o cara é super malandrinho na linguagem. Bom, cara, a próxima frase é gigante. Quer dar uma, de repente, fazer uma análise Tranquilo. sintática de uma ou duas aqui? Vamos, vamos. Melhor. Olha aí, puxa uma qualquer. É, pode ser assim. Aus das wir nützlich leben sind, muss der Mensch. Pode. Hum, bom, der Mensch está no nosso nominativo. Acho que está tudo nominativo ali, né? Aus der leben. Perfeito. Ops, frase distinta. Apesar de estar separado pelo verbo, Aham. elas estão ligadas porque um está qualificando o outro, né? É o homem enquanto existência racional. Aí o Denken, imagino que é acusativo. Ah, não. Tem uma coisa Não? interessante.
É porque aí tá Fala. o pensar, né? O pensamento. Tá Não, minúsculo. tá em letra, tá minúsculo. Falha. Não. Vai lá. É, a gente usou dois verbos modais. Por isso que apareceram três verbos. Tipo, o homem deve. Você podia escrever o homem deve pensar. Só que você falou o homem deve poder pensar. Então, o mus é o verbo modal principal. E aí tem dois verbos de ação, por assim dizer. Você acaba tendo que ter dois verbos de ação porque você repetiu outro verbo modal que pede mais um verbo. Uhum. Você deve poder querer fazer, né? Uhum. Entendi. Loucura mesmo. Verdade. Bom, é porque o poder, aí no caso, o poder pensar, não sei se é não acusativo isso. É porque Ah, não é tá verbo. pensando em algo. É. Ah, Não, verbo não declina. é. Então, o er tá no é, nominativo, É, novamente. a Ah, declinação está muito de boa. Deixa eu ver se tem uma um pouquinho mais desafiadora, vai. vai. Talvez a primeira aqui. Um pouquinho, mas é. Essa dos sobaldos? É, Beleza. Bom, temos aí o vir no nominativo e o ans no acusativo já. top. O Alf, se não me engano, vai pedir o dativo. Das lernen. Tá? Então ele está no nominativo aí. Pode estar em outro também. Pode estar no acusativo. É. Ó, alf está naquele grupo de preposição de acusativo ou dativo. Entendi, não. Então, acusativo. Né? O verbo substantivado, das lernen, o aprender, ou o aprendizado, né? Auf dieses, esse S marca para você que é neutro acusativo. Senão seria auf diesem, com M. Verdade, verdade. Bom, temos ali o vir, aus, schon, que é nominativo. Hã? Nós também já admitimos. Também o das vir, das denken. Aí o vir, nominativo. Né? Uhum. E nós ainda não temos a capacidade. Do, do pensar, de pensar. Yeah. Aí ter a capacidade, estou pensando nisso. É, imagino que esse é no acusativo. Isso aí. É um pouquinho mais desafiador porque ó, wir einlassen uns, nós nos envolvemos. Aqui é o objeto direto reflexivo, né? Eu me envolvo, você se envolve. E a gente se envolve auf dieses Lernen. Então, dois acusativos. Um é o objeto direto reflexivo aqui, o outro é a preposição auf, que pode pedir acusativo ou dativo. Aqui ela pediu acusativo.
Não, e já é impressionante ver, né, a diferença da escrita do Marx, por mais que seja bem acessível, tinha fazer a análise lá, tinha bastante coisa para. Ele tinha um linguajar, né, bem mais, que usava bem mais declinação, né, muito mais. A Heidegger É, já escreve bem mais soltinho ainda. é um jeito meio diferente de escrever mesmo, cara. O negócio do Heidegger está muito mais em etimologia, ver a raiz da palavra, qual é o sentido da raiz, e você ficar reconstruindo muito essa etimologia, tipo vermögen, mögen. Uhum. Você fica extraindo conteúdo filosófico dessa diferença entre as duas palavras que estão na mesma raiz. Então, É. são autores que você lê de maneira muito diferente também. Se Uhum. você fica Esse- pirando em etimologia no Marx, você não chega a lugar nenhum. Cai na ideologia alemã. Mas foi a primeira vez que eu vi um o como o substantivo mesmo, assim. Você fala onde? Quer dizer, aquele O Aber der? der Mensch heißt doch der. Uhum. Esse der aí me deixou uns momentos confusos, assim. Tava, caralho. Mas eu Total. lembrei que era um texto de filosofia. É isso aí. É literal, realmente literal. Show. Beleza, mas ó, até que achei que fluiu a leitura aí. Também, Não, um palavrão ou outro, mas aí a gente vai colando. tá. Eu achei também, Rafa. Para algumas pessoas dá trabalho, Heidegger. Eu acho que fluiu legal. Não, eu sou dessa área aí. É coisa doida. Bom, fechou então, meu amigo. Vai lá, boa semana, ó. Força aí, mudança. Em breve, estará livre. Relaxa. Daqui a Tá. umas semanas você vai olhar para trás e vai falar, foi muito Vai ser fácil. mal, né? Até mais. Valeu, até mais.